Olá a todos, que bom a podermos estar juntos de novo neste programa Sementes de Vida, bem-vindos. E hoje quero compartilhar convosco uma palavra que fala acerca de caminhos, isso mesmo, caminhos. E nós vamos começar com Mateus capítulo 7, versículo 13, e vamos ver o que é que Jesus nos ensina acerca deste assunto. E diz assim, no versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Então vamos começar aqui neste... vou começar por compartilhar convosco acerca do caminho largo. Vamos ver primeiro o caminho largo e em seguida vamos ver o caminho estreito. O caminho largo é aquele caminho em que as pessoas fazem aquilo que elas acham que está certo. Independentemente de Deus, cada um traça o seu próprio caminho, à sua maneira e ao seu jeito. E é comum para o ser humano também seguir as multidões. E não é mais difícil para o ser humano seguir alguém que tem um caminho mais apertado, mais estreito. Portanto, as pessoas ouvem muito e são muito influenciadas por aquilo que é comum as multidões seguirem. No entanto, vamos ainda ver Isaías, que também nos ensina algo muito importante para nós, como seres humanos e também como filhos de Deus e como cristãos, e também para teres uma noção de que verdadeiramente há um caminho que o ser humano traça e que nós devemos ter o cuidado de não seguirmos o nosso próprio caminho. Como vemos em Isaías capítulo 53, um capítulo muito importante para nós como filhos de Deus, porque ali está uma visão, digamos, de Isaías da redenção do ser humano, daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Vamos lá então Isaías 53. Peço desculpa só um momento. Isaías 53 diz no versículo 6, diz assim: Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mais uma vez, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, seguindo, e cada um se desviava pelo seu caminho, ou seja, cada ser humano traçou o seu próprio caminho. E ele disse: eu vou fazer desta maneira e daquela, longe de Deus, seu próprio caminho, sem Deus na sua vida, fez à sua maneira. Então Jesus está a dizer que o caminho largo é aquele exatamente que as pessoas seguem e que fazem como querem, que aparentemente, na verdade, dizem, ou seja, este caminho largo não apresenta restrições, cada um faz como quer. Aparentemente digo isto porquê? Porque detrás dessas pessoas, detrás de nós, quando nós não tínhamos Jesus, ou detrás de toda a pessoa que segue o seu próprio caminho, há uma influência, há um poder, há um poder que a empurra para caminhar e para ir numa certa direção. As expressões não dizemos muitas vezes: eu não queria ir por esse caminho, mas algo me empurrou, algo me influenciava a ir por um caminho que eu não queria ir. Portanto, quando as pessoas entram nesse caminho, as pessoas estão no caminho largo, também elas pensam que são só elas que estão a tomar decisões, mas há por trás delas uma influência e há por trás delas um poder que muitas vezes é o poder demoníaco, o poder das trevas, até porque diz diz em Efésios, diz que todos nós andávamos por caminhos, todos nós fazíamos coisas influenciados pelo poder das trevas, por um poder que está a influenciar o mundo, que também nos influenciava e que influencia toda aquela pessoa que não tem Cristo em sua vida. E temos de ter cuidado, e até mesmo como filhos de Deus, não nos deixar influenciar por essas potestades nem por esse poder. Vamos ver isso também. Eu vou ler em Efésios capítulo 2 e versículo 2
diz assim, é que noutro tempo, aqui está a falar já das pessoas que tiveram um encontro com Cristo, mas que noutro tempo, no tempo passado, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos, os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui está a apresentar, o apóstolo Paulo está a falar à igreja de Efésios, que naquele tempo atrás as pessoas eles andavam no curso deste mundo, no caminho deste mundo, no caminho largo, fazendo a vontade dos pensamentos e da carne, e portanto havia também uma força, havia também um poder, como diz aqui, todos nós andávamos, caminhávamos nos desejos da nossa carne, e diz que no outro tempo, segundo o curso deste mundo, o curso, a forma de caminhar, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, havia um principado e um poder que os influenciava a percorrer um determinado caminho. Esse é o caminho largo, em que realmente por trás disso existem poderes, existem forças das trevas que influenciam as pessoas a pensar e a caminhar de uma certa forma. Portanto, por detrás dos poderes malignos das trevas, até é possível que alguém pense que caminha na liberdade. As pessoas dizem, eu sou livre, mas na verdade, todavia, digo eu e penso eu e acredito eu que há influências, e não só acredito no que Deus diz, como eu sei que é real, que há influências das trevas que impulsionam o homem a caminhar numa certa direção. E não, o final desse caminhar, o final desse caminho largo, o final de uma pessoa pensar e caminhar no caminho largo da forma e do jeito como ela acha que está certo, tem um final, porque o caminho vai levar sempre a um lugar. Nós, quando tomamos um caminho, uma direção, ele vai nos levar a um lugar, vai nos levar a um final. E no final desse caminho, desse caminhar do caminho largo, o final é a perdição, é a morte eterna. É o que Jesus disse, que ele disse que esse caminho, o caminho largo, leva à morte eterna. No entanto, Jesus está a apresentar outro caminho, e para entrar nesse caminho a porta é Ele. Não podemos entrar no caminho da vida sem ser através dele, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Jesus convida também as pessoas que estão carregadas, que estão oprimidas, portanto, porque viver nesse caminho largo, que se apresenta um caminho fácil, que se apresenta como um caminho em que eu não tenho que prestar contas, que se apresenta como um caminho que parece que onde eu posso fazer tudo o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que os outros pensam, que parece que me leva à liberdade. No entanto, esse caminho leva as pessoas à prisão. Muitas pessoas estão atadas, é assim, mas eles estão a caminhar, sim, estão a caminhar empurradas por uma força demoníaca que as atou, que as aprisionou, e também o pecado também prende as pessoas que estão presas e que já não são elas mesmo que elas pensam que são elas que pensam, mas na verdade já não são elas que pensam. Há uma força por trás delas que as impulsiona a pensar daquela forma, que na verdade elas estão presas, oprimidas, no entanto são empurradas pela multidão. Se nós estivermos num lugar onde há uma multidão muito grande, essa própria multidão nos empurra para uma certa direção, e na verdade é o que acontece. O caminho largo leva as pessoas a um lugar que é a perdição, que é a morte eterna, e nesse caminhar as pessoas estão atadas, presas. Por isso Jesus diz, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O único que é capaz de tirar essas cargas pesadas, esse que é capaz de quebrar o jugo a que as pessoas estão presas, porque a Bíblia diz que a unção do Espírito Santo é aquela que quebra o jugo, é aquela que é capaz de desatar-nos, que é capaz de libertar-nos. Portanto, a entrada para o caminho da vida é Jesus. Jesus é a entrada, é a porta. Não podemos entrar nesse caminho que nos leva à vida sem Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a porta para onde nós entramos para esse caminho da vida, que nos leva ao Pai, que nos leva ao encontro, à reconciliação com Deus, que nos leva à verdadeira liberdade. E portanto, quando entramos nesse caminho, Jesus disse, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando entramos nesse caminho, que é Jesus, que é o Senhor, que nos dá a liberdade, então verdadeiramente somos livres. Na verdade, quando entramos nesse caminho,
pequeno, entramos pela porta que é Cristo, que é a única que nos leva ao caminho estreito, mas que leva à vida. Quando entramos nessa porta que é o caminho, Jesus começa por libertar-nos, por desatar-nos, por nos pôr em liberdade, porque entramos nesse caminho, entramos nessa porta muitas vezes atados, aprisionados a muitas coisas que nesse caminho largo nós fizemos e que agora que entramos no caminho estreito através de Cristo, Jesus começa por desatar-nos e por libertar-nos, porque Ele é o libertador, é Ele quem nos liberta, é Ele quem rompe as ataduras que nos aprisionavam através de Cristo nosso e através do poder do Espírito Santo, que é o único que pode libertar-nos, é o único que nos desata e nos liberta. E na verdade, deixe-me lembrar também uma coisa, que muitas vezes já estamos nesse caminho, mas quando entramos no caminho que é Cristo, Ele diz: segue-me. Ou seja, segui-lo indica que há coisas que nós temos que deixar para trás. Há muita tralha que nós trazemos connosco quando entramos no caminho, em que o Senhor vai dizer agora essas coisas que tu trazias apegado a ti, vais ter que abandoná-las, porque o caminho, seguir a Jesus, é seguir o caminho dele, é seguir os passos dele, é seguir a sua palavra, é obedecê-lo. Agora que entramos no caminho que é Jesus, nós não vamos fazer o que queremos. Aliás, até Jesus nos ensinou a não olhar para trás. Há coisas que nós temos que deixar e não olhar para trás, não vamos lá buscá-las de novo, nem olhar para trás para o caminho que seguíamos anteriormente. É por isso que a Bíblia nos exorta, no livro de Provérbios, capítulo 13, diz que, 13:12, diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim é a morte. E há uma tradução que diz: há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem. É verdade, muitas vezes as pessoas caminham por um caminho que a elas lhe parece perfeito, mas no entanto diz que acabará encontrando a morte. Portanto, todo o caminho que o homem toma, que não é aquele que está proposto diante dele, proposto pelo Senhor, acabará por conduzir à morte. Isto é o que Deus diz. Até diz que os caminhos do ímpio são abomináveis e detestáveis ao Senhor. Portanto, há caminhos que verdadeiramente são caminhos que levam à destruição, que levam à morte, não são os caminhos de Deus. É por isso que também o salmista diz, o Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e vê e conhece o meu coração, o meu pensamento conhece o meu coração, e vê se há em mim um caminho mau, porque verdadeiramente enganoso é o coração do homem. Mesmo nós, quando somos crentes, o inimigo pode nos apresentar caminhos que nos parecem caminhos que levam à vida, no entanto levam à morte. Por isso é que todas as coisas que fazemos devemos também sempre pô-los à prova, pondo a palavra de Deus como o nosso guia. A palavra de Deus deve ser aquela que nos orienta, que nos mostra o caminho, porque a palavra de Deus diz, e como já tenho dito em outros programas, que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Se nós queremos caminhar no caminho correto e perfeito, eu estou a falar da nossa própria vida, de como o caminho e as decisões que vamos tomar na vida, que verdadeiramente sejam sempre alinhados com a palavra de Deus. Porque há caminhos que ao homem parecem perfeitos, parece tudo perfeito, principalmente e às vezes pensamos que o caminho que estamos a tomar é perfeito, mas se não nos dermos ao cuidado de ver se esse caminho está ajustado ou se ele realmente se ajusta com a palavra de Deus. Eu já vou terminar mais à frente para dizer o seguinte. Vou voltar àquela palavra que diz sonda, ó Deus, o meu coração. O salmista diz: sonda-me, porque é necessário sondar, porque a sonda vai procurar tudo aquilo que está lá dentro de nós. Por exemplo, uma sonda, quando é colocada no corpo humano, se for para ver se há enfermidade, ela procura ver se ela encontra ali um vestígio ou alguma coisa que seja anormal, que não faça parte do ser humano, que não faça parte do órgão de nós, do corpo humano. E se for uma enfermidade, ela sonda ver se há ali uma enfermidade. Deus também tem uma sonda, e quem nos sonda, é mesmo esquadrinha os nossos corações, é o Espírito de Deus, é o nosso Deus, é através da sua palavra. Ele sonda-nos, então nós devemos pedir também: sonda o nosso coração e ver se há nele algum caminho mau
e guia-nos pelo caminho eterno. Deus sempre nos vai conduzir, guiar, porque quando um caminho tem sempre como uma finalidade de chegar a um lugar, tem um propósito, não é verdade? Então nós vamos também ver, eu quero vos convidar a ir a outro salmo, que é o Salmo 85. Os salmos também não só encontramos conforto neles, eu encontro conforto em muitos salmos, encontro palavras encontro conselhos, encontro palavras que me ajudam a me relacionar com Deus, encontro palavras que nos ensinam a procurarmos em Deus o nosso refúgio, e Ele é mesmo o nosso refúgio. Ele é o refúgio do cristão, também nos ensina a olhar para Ele em momentos difíceis da nossa vida. E no Salmo 85, um salmo muito bonito, também até é messiânico, tem uma parte que fala acerca do que Jesus fez por nós. E no versículo, peço que eu me enganei, peço desculpa. Não, está certo. Eu vou ler o versículo 9, diz assim: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. E depois diz assim: a justiça irá adiante dele e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Aqui encontramos uma verdade para a nossa vida. Eu posso até pensar ou dizer que é a mesma coisa que Jesus disse: segue-me. Quando alguém ia ao encontro de Jesus, e Jesus sempre fazia o convite para o seguir, ou seja, não basta somente termos aquele encontro em que Jesus nos salvou. Isso é o primeiro, isso é a entrada, isso é a porta para o caminho, é a porta para caminharmos com Ele. Mas agora nós devemos segui-lo, seguir o caminho dele, seguir o caminho aberto pelos seus passos, como diz aqui, e a justiça irá adiante dele e Ele nos fará andar. Ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Ou seja, nós temos que obedecê-lo, porque Ele nos fará andar por esse caminho. Ele nos fará andar por esse caminho aberto pelos seus passos. É verdade que muitas vezes dizemos: eu estou a fazer isso porque Deus me abriu o caminho. É verdade, se Deus nos abriu um caminho na nossa vida, porque havia um bloqueio, porque havia algo que não nos permitia passar, mas o Senhor Jesus está connosco, Ele abre o caminho, e a Bíblia diz que Deus fará abrir o caminho no deserto, ou no caminho onde não há caminho. É verdade que Ele é sobrenatural, Ele é a nossa vida, Ele pode abrir caminhos que estavam fechados para a nossa vida, e Ele pode abrir esses caminhos, e Ele também nos fará andar pelo caminho aberto pelos seus passos. Agora, eu creio, isso é o que eu acredito, e muitas pessoas dizem que Deus abriu-me um caminho, mas eu quero dizer aqui, neste programa, Sementes de Vida, que eu acredito que não há nenhum caminho que Deus abra na nossa vida que nos ponha longe dele, que nos afaste dele. Todo o caminho que eu digo que Deus abriu na minha vida, mas que me afastou dele, esse não foi caminho, não foi aberto por Ele. Porque todo o caminho que Deus abre na minha vida tem sempre o mesmo, me conduz sempre ao mesmo. Leva-me sempre ao caminho da vida, e o seu final e o seu propósito é a vida eterna. Não há nenhum caminho que Deus abra na minha vida ou na sua vida, isso eu acredito, que o final seja afastar-me dele para sempre. Porque há muitas pessoas que dizem: Deus abriu-me o caminho, mas o que eu vejo é que eles se afastaram de Deus. Já não têm necessidade nem sequer de o servir, nem sequer têm compromisso com Ele, afastaram-se dele. Eu não acredito que esse caminho foi aberto por Deus. É o que eu acredito. Porque todo o caminho que Deus abre, eu me aproxima mais e mais dele. E mais isto, eu não acredito que uma pessoa que diga que Deus lhe abriu um caminho e depois não o honre, depois não lhe dê glória, e depois se esqueça daquilo tudo que Ele fez lá para trás.
que se esquece que se ele realmente Deus lhe abriu o caminho e já está no caminho que leva à vida, nunca se pode esquecer do que Deus lhe fez. Nunca se pode esquecer da sua salvação. Nunca se pode esquecer do perdão dos seus pecados. Nunca. Até porque a Bíblia diz no Salmo 103: bendiz ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças nenhum dos seus benefícios. Nunca nos podemos esquecer que Ele é quem nos desatou, que estávamos oprimidos. Muitas pessoas estavam oprimidas, estavam atadas a demónios, estavam presas a situações demoníacas, estavam presas a ataduras demoníacas. E foi Jesus quem as desatou, quem as libertou, pelo poder do Espírito Santo, que os pôs em liberdade. Então nós nunca nos podemos esquecer de onde nós viemos e o que Ele fez por nós. E se o caminho que eu estou a seguir me afastou dele, eu tenho que pensar exatamente o que é que eu estou a fazer. Se realmente o caminho foi aberto por Ele, então onde é que eu estou agora? Estou mais perto dele? Estou mais próxima dele? Cada vez na minha vida o honro? Honro ao Senhor com a minha vida? Porque quero dizer isto. O apóstolo Paulo dizia que ele prosseguia para o alvo, esquecendo as coisas que para trás ficavam. E também disse algo muito poderoso. Ele disse também, e diz a sua palavra, que ele não se envergonhava do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu nunca me posso envergonhar do caminho de Cristo. Não importa o sucesso que eu tenho na vida, não importa as portas que eu digo que se abriram. Se as portas que se abriram na minha vida me afastaram de Deus, se as portas que eu digo que se abriram na minha vida já não honram ao Senhor, se as portas que eu digo que se abriram na minha vida me fazem envergonhar, me fazem ter vergonha do seu nome, então essas portas não foram abertas por Ele. E então se foram abertas por Ele, como eu digo que se abriram, onde é que estou eu? Portanto, quero dizer-lhe neste dia que o caminho largo, aquele caminho que leva à perdição, que leva à morte eterna, esse é o caminho largo. Mas o caminho estreito, que é aquele que eu sigo, é aquele que eu obedeço, que é aquele caminho que Deus abriu, que Jesus abre na minha vida, na minha própria vida, na minha vida pessoal, que Ele abre com os seus passos, é que eu tenha paciência de saber esperar nele, é que Ele vai abrindo o caminho e me leva à vida. E esse caminho que Ele abriu, esse caminho que eu honro o caminho que Jesus abriu para a minha vida. Sempre vou honrá-lo porque foi Ele quem o abriu. Não fui eu que o abri por mim mesmo. Ele é quem o abriu diante dos meus olhos. Eu tenho que honrar aquele que abriu o caminho, aquele que me deu vida, aquele que me abençoa, aquele que também tira os tropeços do meu caminhar, porque o diabo é perito, ou melhor, ele é perito, é isso mesmo, é perito, é especialista em pôr no meu caminhar embaraços, tropeços. Mas se eu caminho com Jesus, o Espírito Santo me vai libertar de todo o embaraço e de todo o tropeço. Na verdade, poderia até cair, mas Deus vai levantar-me, porque eu tomei uma decisão de seguir com Jesus neste caminhar, neste viver, porque tenho como objetivo final a vida eterna. E o objetivo final do caminhar é a vida eterna. Quando caminhamos com Jesus, o caminho estreito que se nos apresenta, é porque é só caminhar com Ele. Não há desvios, não há... Portanto, é caminhar com Ele. E quando caminhamos com Ele, nós temos a certeza disto, que Ele sempre estará connosco, sempre vai respaldar-nos, que Ele sempre abrirá, Ele sempre nos dará a vida. E no final do nosso caminhar com Ele, o que nós vamos ter é a vida eterna. Que maravilhoso é caminhar com Jesus. Este é um caminho glorioso. É estreito, sim. Sim, não nos permite fazer coisas que nos levam, que nos afastam dele e que são más. No fim são más. Nós pensamos que são boas, como diz a palavra de Deus, mas o seu final é mau, é muito mau. Mas caminhar com Ele, viver com Jesus, não estou a dizer que fazemos tudo perfeito, mas Ele está connosco, caminhamos neste caminhar, no caminho que Ele nos abriu, com os seus passos, seguimos-o a Ele. Somos guiados pelo Espírito Santo a seguir a Cristo, a seguir a palavra de Deus, a caminhar com Ele. E com esta certeza, no nosso caminhar, com Cristo na nossa vida, seguindo a Cristo, eu tenho a certeza que isso será uma bênção, que Ele nos levará ao caminho da vida, que sempre esse caminho traçado por Ele nos levará à vida e vida eterna. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que me seguiste através deste programa Sementes de Vida, que eu creio que se tomares esta palavra em tua vida, porque olha, quero dizer-te, o diabo
procura distrair-nos com muitas coisas na nossa vida. Ele procura enganar-nos, porque Ele é sedutor e é enganador e é mentiroso. Mas se nós caminharmos com Jesus, Ele nos livrará, porque o nosso Deus é quem nos livra do mal e nos guarda e nos abençoa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.